Minha gente, por falar a questão aérea, estava mostrando avião, até cheguei a me confundir, eu vi a imagem e pensei, a imagem da seleção. Não era, porque é um outro assunto que diz respeito à aviação. Nesta terça-feira, uma greve geral em Portugal, que provoca reflexos nos voos entre Brasil e Lisboa. Passageiros enfrentam mudanças na programação das viagens. A gente vai compreender isso com o Renan Fiuza, porque pode ser que você nunca tenha feito uma viagem internacional ou ido a Portugal, às vezes a gente nem imagina, mas quanto que tem de voo por dia? É muita gente que faz esse trajeto todos os dias. E aí, Renan Fiuza, nos conte, hein, quais são as andanças desse efeito da greve em Portugal. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Ótimo dia para você. Boa terça-feira. Parece tão distante da gente, mas pelo contrário, né? Uma das principais conexões nessa rota, né, entre Brasil e as viagens que saem daqui ou então chegam ao nosso país, uma das principais rotas, sem dúvida, é Portugal. Uma vez que temos uma comunidade de brasileiros gigantesca, né, morando e residindo em Portugal e, sobretudo, essa nossa relação. Então, por isso que uma greve generalizada, uma greve geral, convocada pelas principais sindicatos, né, do país, e aí aquela paralisação enorme no país vai afetar, obviamente, a malha aérea. E a gente está falando dos aeroportos e voos que chegam e saem aqui do Brasil e que querem chegar também vindos de Portugal. Nosso time da CNN está apurando com os principais aeroportos do país para saber o impacto disso nas primeiras horas desse dia. A gente está falando nas primeiras horas da manhã, a gente já tem o resultado parcial ainda. Obviamente é uma espécie de bola de neve, né? Porque a malha aérea é muito complexa, então atrasa um voo, vai atrasando outro e assim vai. Então a gente está falando de ao menos 10 voos que foram cancelados, tá? Estamos falando de 4 voos que são voos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 2 que sairiam hoje pela manhã, iriam com destino São Paulo, Lisboa, e 2 amanhã, programados para amanhã, já estão cancelados, que viriam, tá, da companhia aérea Latam, ou seja, viriam de Lisboa aqui para São Paulo. Temos também voos que foram cancelados, mais 4 voos de Viracopos, bem pertinho aqui de São Paulo, da capital, ali na região de Campinas, 2 que sairiam da companhia Azul com destino também a Portugal, Lisboa, e 2 programados para chegar de Lisboa a Viracopos. Então a gente está falando de 8 voos somente no estado de São Paulo na manhã desta terça-feira. E mais outros 2 voos que a gente conseguiu confirmar, que foram cancelados de Fortaleza. Tá? Então a gente está falando de voos que chegariam e também teriam como destino Fortaleza, Lisboa, que foram cancelados. E aí, como eu disse, é aquela complexidade enorme, né? Sabemos muito bem que um voo ele é tão fundamental para as pessoas, cada um com a sua necessidade ali, alguns com compromissos profissionais, outros passeio, enfim, uma série de fatores, e as companhias aéreas estão pedindo, todas elas que a gente entrou em contato, pedindo para que antes de sair de sua residência ou até mesmo de um hotel, caso esteja hospedado, que procure ali saber o status do seu voo. Obviamente as empresas vão tentar remanejar da melhor maneira, talvez chegando em aeroportos mais próximos ali a Portugal, ou então países vizinhos, ou então até mesmo facilitar o reembolso, mas pelo menos por enquanto, na manhã dessa terça-feira, 3 aeroportos, Viracopos, Guarulhos, que é o aeroporto internacional aqui de São Paulo, e Fortaleza, a gente já tem a confirmação de 10 voos cancelados. A gente vai seguir monitorando e a gente vai atualizando ao longo da programação, com certeza, Elisa. Renan Fiuza conversando com a gente ao vivo de um dos aeroportos mais importantes aqui do estado de SP e também do Brasil, trazendo ali a notícia em relação a esses voos que fazem conexão São Paulo, Lisboa, 10 voos entre Brasil, não apenas São Paulo, né, gente? Mas o total ali 10 voos entre Brasil e Lisboa foram afetados por causa dessa greve. Renan, chama a gente qualquer coisa, hein?